Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando continuidade aí aos vídeos e ao tema que nós temos falado aí durante esses dias, eu queria trazer uma abordagem hoje um pouco diferente, mas continuando no tema, né? Nós temos iniciado em Gênesis capítulo 1, que fala no princípio criou Deus, essa é a base aí para os vídeos que temos feito, mas hoje eu queria partir de um outro ponto, eu queria avançar um pouco aí nos livros da Bíblia e lá para Salmos capítulo 19, Salmo 19, a partir do versículo 1 até o versículo 6, e continuar aí no tema a respeito da criação de Deus, e aí Deus se revelando ao homem, que fala assim, ó, Salmo 19, 1, é o mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e neles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o confim do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai do seu aposento, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso e nada refoge ao seu calor. Então esse Salmo 19 aí é uma explicação aí simplificada de como é a comunicação divina. E ele ocupa aí, né, um lugar especial nas Escrituras por sua apresentação objetiva das principais maneiras de que Deus se revela ao homem. E esse salmo foi citado aí várias vezes ao longo dos séculos por sua importância aí em relação a como Deus fala com os seus filhos. Não é tema, né, desse vídeo, mas posteriormente, quem sabe, nós aprofundamos aí a respeito da revelação de Deus, que é classificado aí, talvez para ficar de uma forma didática, em revelação geral, em revelação especial. Só para vocês entenderem, quem sabe aí para frente a gente salienta mais sobre esse tema. Então, esse salmo, ele vai entrar aí como a revelação, né? Os primeiros versículos aí, como a revelação geral. Por quê? Porque o poema ele se inicia aí nos céus, né? Depois ele vai se desenvolvendo aí nos próximos versículos, vai falar a respeito da palavra de Deus e vai chegar aos servos de Deus. Mas essa primeira parte, ela vai entrar dentro aí da revelação geral de Deus, que vai falar, né, o verso 1, quando nós lemos, os céus, eles declaram a glória de Deus e o firmamento mostra aí a obra das suas mãos. Embora, né, os céus aí possa se referir à morada de Deus também, né, aqui a expressão ela é esclarecida por firmamento, que é o que se pode ver na perspectiva aí dos que vivem na Terra. É aquilo, né, que nós alcançamos, que nossos olhos conseguem alcançar, né, de forma aí, quem sabe, a usar até um instrumento aí para aumentar, né, a nossa visão. O homem tem desenvolvido aí várias formas, né, de enxergar o cosmos, né, no geral, de enxergar a questão das galáxias e aí por diante, né? É desse céu que está falando, né? Esse céu que é possível ver e não da morada de Deus. E aí, né, há um paralelismo aí entre a glória de Deus e o trabalho de suas mãos. Indica aí, né, que as obras da criação, elas são a demonstração aí, ou a prova da glória de Deus, entrando aí naquilo que eu falei a respeito da revelação geral de Deus, ou seja, é uma revelação a qual todos podem alcançar,
todos têm a possibilidade, né, de acessar essa revelação. E se nós olharmos lá para Romanos capítulo 1, Paulo, ele vai falar sobre essa revelação, que ela, né, ela nos traz alguns benefícios, mas ela também ela pode aí nos condenar, né? Paulo ele vai falar a respeito disso. O Romanos capítulo 1, versículo 19 fala, portanto, que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ao versículo 20 fala, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o que nós vemos aí, né, no versículo 19 e 20 de Romanos capítulo 1, é Paulo salientando a respeito disso, que a natureza ela revela a Deus, que a natureza ela demonstra aí que existe um Deus que controla todas as coisas e que formou todas as coisas. E o Salmo 19 também, ele traz essa revelação de Deus através da natureza. O versículo 2 aí vai falar que dia a dia, né? Ela profere um discurso, à noite mostra conhecimento, e vai falar que não há discurso, nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Há uma versão aí que fala profere discurso, né? Significa literalmente aí jorrar ou borbulhar. Essa expressão é usada com mais frequência aí com relação a nascentes, né? Fontes de água. A importância do termo aqui parece ser que o discurso ele nunca para, ou seja, está sempre jorrando, está sempre borbulhando. O conceito é que então é intensificado, né, pelos termos, ou seja, dia e noite, vai continuamente aí declarando a glória de Deus. A mensagem então é proclamada, né, de tempo todo, sem parar e sem discurso, né, sem linguagem, assim como o texto fala. Que, portanto, é uma mensagem aí com um conteúdo claramente definido, mas que não é comunicado com palavras de língua humana, mas é perceptível aí aos olhos humanos quando olha para a natureza e através da natureza tem essa declaração da existência de um Deus que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas. E essa revelação, né, revelação geral, Paulo ele expressa aí, né, uma poderosa, ele, ele resgata aí nessa poderosa função dessa revelação, e ele vai falar que tais homens, né, são por isso indesculpáveis, né, no versículo 20, ou seja, os pecadores aí cheios de desculpa, né, talvez falar, eu creio somente se eu pudesse ver ou ouvir Deus, e Paulo ele vai dizer aí que os pecadores aí não têm desculpa legítima, né? Aqueles que rejeitam aí a revelação geral de Deus não seriam beneficiados pela revelação especial dele. Então já se tem uma revelação através da natureza, chamada revelação geral. Nós aí podemos resistir, negar nessa revelação geral, mas nós não podemos escapar dela. Por quê? Porque toda a natureza aí, em todo tempo, ela grita a existência e o poder e o esplendor de Deus. Nós podemos até fechar os olhos, tá? Tapar os ouvidos, mas a revelação geral, ela vai continuar evidente ao redor de todos nós. Então essa é a revelação e essa é a declaração desse salmo, aí, esses primeiros versos, né? O primeiro já de início, né, fala que os céus ele declara a glória de Deus, né? E vai falar que o firmamento aí, ou seja, o cosmo como um todo, né? Tudo aquilo que existe, a galáxia, a Via-Láctea, aí, o universo. Muitos estudiosos vão falar até a respeito do multiverso. Tudo isso aí declara, demonstra que existe um Deus
que criou todas as coisas, né? Assim como no vídeo anterior eu falei, o Deus que usa aquele verbo, né? O bara, né? Que cria do nada. É o Deus que traz à existência ainda, né, aquilo que não existe, aquele que ainda não existiu. Aquele Deus que traz à existência, né, como eu falei no vídeo anterior, talvez você tenha ouvido, sem a necessidade de algo. Esse é o Deus declarado aí nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a começar lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, a qual nós temos lido, e eu gostaria aí, né, da sua atenção e que você viesse acompanhando aí, para nós ficarmos a esses primeiros contatos, estar bem firmados, né, nessa questão de a existência de um Deus, criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Deus abençoe sua vida, né? Fica aí o convite aí para os próximos vídeos e qualquer sugestão pode me procurar, né? Se tiver alguma ideia, nós estaremos abertos aí para ouvir, para aprender e possamos aí crescer, né? A palavra de Deus vai falar para nós crescer em graça e em conhecimento. Que Deus abençoe a cada um.